Meus amigos, boa noite aos que se encontram presentes e aos nossos companheiros que nos acompanham pelo Facebook. Como nós divulgamos, hoje o nosso tema é sono e sonhos. E tudo isso se dá pela emancipação da alma. Então vamos hoje, talvez até dando continuidade ao nosso estudo da semana passada, do sábado passado, quando nós falávamos da paranormalidade, e tudo isso está dentro desse pensamento. E hoje nós vamos tentar, de uma maneira mais prática, estudar ou procurar entender o que seja o sono e o que vem a ser os nossos sonhos. Emmanuel, o grande mentor espiritual de Chico Xavier, ele dizia que se insistimos inconscientemente nos nossos erros, é porque de alguma forma somos carrascos ou algozes de nós mesmos. Os sonhos muitas vezes revelam e nos alertam para esse estado inconsciente que nós vivemos. Isso é uma advertência feita por ele, dizendo que todos os nossos problemas, seja de que natureza for, ele é criação nossa. Nós cometemos os nossos equívocos, caímos em nossos erros e, consequentemente, isso como ação vai gerar uma reação. E nós devemos, por uma justiça como é a justiça divina, que dá a cada um de nós o que cada um de nós merece, nós devemos responder por aquilo que fazemos. Em algum momento da vida nós vamos ter que fazer esses encontros, que são verdadeiros acertos de contas. E, para tanto, é preciso entendermos que os Espíritos mesmos disseram que Deus era uma inteligência superior, suprema, criadora de toda a realidade deste mundo em que nós vivemos. Como causa primária, Ele é a força que alimenta e mantém tudo. E aí, Ele, com toda a sabedoria, que é a sabedoria de Deus, nos delegou as suas leis e colocou na nossa consciência. Então, todos nós, a partir de então, devemos nos conscientizar que o maior tribunal que nós devemos enfrentar é o tribunal da própria consciência. Isso é fantástico, porque nos dá sempre a oportunidade de revisar, de rever os nossos atos e as nossas atitudes. Por isso que lá na antiguidade, um sábio já dizia: conhece-te a ti mesmo. Para que nós possamos entender o que seja o sono e o que seja o sonho, é necessário termos uma ideia da nossa natureza. Nós somos espíritos encarnados, vivendo uma experiência transitória no corpo físico, e essa experiência nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos com nós mesmos, como eu bem disse agora. E só através desse momento e desses momentos é que nós podemos resgatar os nossos erros do passado, até mesmo do presente, e marcharmos pela marcha da evolução, buscando cada um a sua felicidade. Então quando Deus nos criou como um princípio inteligente, ou seja, aquele princípio que tem a capacidade de criar, crescer e evoluir, Ele nos confere em determinado momento o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que é exatamente o direito que cada um tem de decidir como achar melhor a nossa vida. Lógico que esse livre-arbítrio ele tem os limites, que são os limites determinados por Deus. Então, quando nós, espíritos, existimos, construímos dentro de nós
através do pensamento, os nossos sentimentos. O sentimento é toda a herança de todas as experiências pelas quais nós vivenciamos e passamos. É como o Dr. Jorge André dizia, é o núcleo da nossa potenciação mental. É um arquivo perfeito e nele se encontra todos os nossos passados, inclusive também para ele se dirige o nosso momento presente. E aí nós construímos e adquirimos um corpo fluídico, um corpo de pura energia, que é um corpo que vai ter a forma que a nossa mente, que a nossa consciência a ele der, pela necessidade, pela nossa evolução. Esse corpo que nós espíritas chamamos de perispírito é o corpo da emoção. Emoção, como a palavra diz, significa exterior. Moção é movimento. Então, as nossas emoções, elas constroem os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos também se formam através das nossas emoções. É como se fosse uma via de mão dupla. E tudo isso se desloca e permanece dentro de uma realidade que é o nosso pensamento. Mas para a nossa experiência aqui na Terra, essa experiência tão transitória, que depende do tempo, e esse tempo é de acordo com a nossa necessidade, nós construímos através do nosso pensamento, da nossa mente, o corpo que nós chamamos de corpo físico, que é esse que nós utilizamos e estamos utilizando até agora. Então, nenhum espírito ele pode viver a experiência terrena se não obedecer às leis, que são as leis que assumem toda a estrutura deste planeta. Lei da gravidade e tantas outras leis que nós devemos nela estar sempre submetidos. E esse corpo, ele se manifesta ou ele trabalha através dos 5 sentidos, que são os sentidos mais conhecidos, que é a visão, né, o olfato, o tato, o paladar e a audição. Então, nós só podemos entrar em contato com este mundo, com as pessoas, com as realidades viventes, através desses 5 sentidos. Então, quando, lá no início da codificação, Allan Kardec perguntou aos espíritos se eles eram imateriais. Os mesmos disseram que imateriais não seria o termo mais apropriado, afirmando que eles eram incorpóreos, ou seja, não possuíam um corpo físico. Olha que novidade nós agora estamos recebendo, né? Que nós somos seres incorpóreos. Somos feitos nós somos estruturados por uma matéria que ainda não conhecemos, chamada de matéria quintessenciada. Então, o corpo físico é um corpo transitório, o que os cientistas chamam, os estudiosos, de corpo cronobiológico. O que é que significa? É um corpo que segue um ritmo, uma hora, um tempo. Por isso que nós aqui vivemos dentro de um ciclo, que é um ciclo que é determinado pelo tempo. E esse trabalho que nós realizamos, ele se dá, como eu disse, através dos nossos sentidos. E falando da emancipação da alma, o que é a emancipação da alma? Chama-se emancipação da alma o desprendimento do espírito encarnado, possibilitando-lhe afastar-se momentaneamente do corpo físico que o anima. Esta emancipação da alma é um fenômeno que pode ocorrer de várias maneiras ou em várias circunstâncias, como nós vimos através da paranormalidade. E como nós hoje estamos estudando, essa emancipação será vista como ou através do sono. Então, para que a gente fale do sono propriamente, é preciso que a gente observe que a nossa mente, ela trabalha, ela processa os seus pensamentos através das ondas mentais.
Existem ondas de alta frequência, como as ondas sonoras, como as ondas luminosas. Nós temos as ondas mentais que trabalham com frequência e amplitude. Ora, se você é uma pessoa estressada, uma pessoa ansiosa, consequentemente você trabalha com a alta frequência. É como se você olhasse aquele equipamentozinho que o médico possui, chamado de eletroencefalograma. São aqueles movimentos que aquela agulhazinha apresenta, que vai determinar o estado de tensão que a pessoa está vivendo. Como o mundo de hoje nos convida sempre a um estado de uma velocidade, provocando, consequentemente, a ansiedade, que nos leva, consequentemente, ao estresse. Então, para que você possa diminuir essa intensidade, é preciso que você diminua o ciclo dessas ondas que formam o nosso pensamento. Então, nós temos a onda beta, que ela vai de 13 a 28 ciclos por segundo, que eles chamam de hertz. Então, ela é uma onda de alta frequência. Ela está exatamente ligada ao nosso lado mais intenso, mais estressado, de maior frequência mental. Mas a partir do momento em que você procura estabilizar o pensamento, modificando a sua maneira de pensar, você pode começar a diminuir a frequência, consequentemente aumentando a amplitude dessa onda, fazendo com que ela atinja uma frequência de 8 a 12 Hz. E, consequentemente, aí você já tem uma maior possibilidade de entrar no que nós vamos ver, que é o estado de transe, que é um estado anômalo, um estado anormal de baixa frequência mental. Isso faz com que exatamente você se afaste um pouco da realidade do mundo físico, este mundo que nós estamos vivendo de forma tão evidente, e vai encontrar uma maior visão do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é o mundo da mente, o mundo físico é o mundo mais ligado à nossa natureza cerebral. Então você não pode jamais se conectar com o mundo espiritual se você é uma pessoa tensa e é uma pessoa estressada. Porque você não tem como fazer essa viagem ou esse transporte. Como em física quântica nós dizemos, você não tem um quanto de energia para dar esse salto e poder sair desta realidade para outra. Por isso que quando nós estamos vivendo um momento de estresse, de angústia, nós criamos uma condição e é difícil sair. Por quê? Porque você está sofrendo porque está com depressão, e por estar com depressão você está sofrendo. Por estar sofrendo você está com depressão, ou seja, você entrou dentro de um ciclo que você não sai. Você se retroalimenta num pensamento que com certeza está levando você a um estado de desequilíbrio e um estado de desarmonia. Para tanto é necessário você quebrar. Para quebrar isso, você tem que diminuir a sua frequência mental. Diminuir a frequência mental é você procurar um estado meditativo, um estado de descontração, procurar um ambiente onde você possa se colocar de maneira mais saudável e, principalmente, mergulhar dentro de um território que é tão difícil de ser visto por nós, que é o território da nossa individualidade. Estamos mais fora de nós do que dentro de nós. Temos a onda teta, que é uma onda de menor frequência ainda, que essa onda é muito utilizada pelos médiuns, e a gente vai ver isso mais adiante. Mas para que a gente possa entender o que vem a ser, como eu disse, o sono e o sonho, nós temos que entender o que é o transe. Sem o transe, nós não podemos jamais compreender esses fatores que nós estamos estudando. Então ele diz, o transe é um estado alterado da consciência, ou um estado anômalo, anormal, no caso da consciência, que em diferentes graus de intensidade se dissocia global ou parcialmente dos centros psicossomáticos, mantendo ou não a sensibilidade e a lucidez em condições de baixa tensão psíquica. Veja que coisa interessante aqui. Vamos tentar traduzir o que ele disse. É um estado que lhe afasta do estado da condição de vigília. É esse estado de alerta constante que nós vivemos, e deixando você numa condição de total afastamento. Por isso que ele chama de um estado anômalo. É um estado onde você viaja com a mente, se deslocando da estrutura do corpo físico. É como se ela se descompatibilizasse com o cérebro, já não atendendo mais os 5 sentidos. E você observa que isso ocorre demais no nosso sono.
Então, o que é verdadeiramente o sono? É um estado, veja como ele aqui já dá a nós uma melhor ideia do que seja o transe. É um estado em que cessam as atividades motoras e sensoriais do corpo físico, em que reposa, e há um refazimento das forças físicas. Vamos tentar traduzir de uma maneira mais objetiva. Você observa que todos nós não podemos deixar de dormir, porque quando o espírito ele reencarna, ele vem ser um prisioneiro de uma estrutura que irá limitar todas as suas liberdades, porque o espírito ele é o ser inteligente da criação, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, como a própria física quântica nos mostra, que para o espírito verdadeiramente não há ideia de espaço nem de tempo, tudo para ele é o agora. Quando ele está encarnado, aí ele é obrigado a seguir aquela cronobiologia do seu corpo físico. Então, quando nós nos deitamos, que começamos a diminuir a nossa frequência mental e entramos no estado de transe, o cérebro começa a produzir a melatonina, né, aquele hormônio que nos dá a sensação de tranquilidade, de paz. Você entra no primeiro estágio do sono, que ele chama de sono NRE, ou não RE. É o sono do refazimento orgânico. São as primeiras 4 horas de sono, quando o corpo pede licença para se restabelecer de tudo que ele trabalhou durante o dia. Por quê? Porque o corpo físico, através do cérebro, ele não comportaria toda a realidade da mente que é de natureza espiritual. Para isso é necessário que ele tenha um intervalo. É como se fosse uma liberdade provisória de 1/3 do tempo que ele vive aqui. Num dia de 24 horas, nós temos, por média, que nos desligar ou nos afastar do nosso estado de vigília pelo menos 8 horas. Não significa que isso tenha que ser determinado. Isso é um marco, é uma ideia. Então, mas todos nós precisamos repousar, porque senão o nosso corpo entraria em colapso e ele não teria como atender a quantidade de informações e de trabalhos que a mente imaterial ela produz. Só que depois das 4 horas, isso eu estou dizendo a vocês, não é via de regra, mas é uma média, é que o corpo começa a entrar no seu verdadeiro estado de transe. Por isso que quando nós estamos dormindo, as primeiras horas, qualquer barulho, qualquer movimento nos acorda, porque nós não estamos ainda no estado de transe profundo, ou seja, o nosso sono ainda não se fixou, nós ainda não nos descompatibilizamos, nos emancipamos totalmente do corpo físico. Isso acontece muito nos quadros de tensão. Por exemplo, uma pessoa que tem um dia de uma tensão muito grande, muitas preocupações, muitos problemas, ele se deita e, consequentemente, ele tenta dormir e não consegue. Por quê? Porque ele não consegue baixar a tensão psíquica. O estresse é tão grande que não há como se descompatibilizar uma realidade da outra. E aí ele vai ter uma noite terrível e, consequentemente, o dia seguinte será a resposta desta noite, dando a ele um mal-estar e uma sensação de que passou a noite vivenciando um estágio de muito cansaço e de tantos outros problemas que, com certeza, a mente carrega. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 401, Allan Kardec pergunta: durante o sono a alma repousa como o corpo? E ele disse que não, a alma não repousa, o trabalho dela é incessante, porque ela trabalha com uma mente. A mente é a própria consciência do Espírito. Por isso que Jesus dizia: e meu Pai não para de trabalhar um só instante. E a gente muitas vezes guarda a ideia de que quando a gente morrer, a gente vai descansar. Aí é que tem trabalho, porque o espírito tem muito mais o que fazer desencarnado do que encarnado. O espírito jamais ele está inativo. Por isso, se alguém tem vontade de querer se matar, é melhor não fazer, porque ele está dizendo aqui que não resolve.
Você não vai matar o seu espírito. Até porque o suicida, ele não quer matar a vida. Ele quer, de uma maneira mais fácil, eliminar um problema. Que para ele, muitas vezes, é o que ele mais precisa. É ter paciência e suportar, enfrentando como deve ser enfrentado todos os problemas da vida. Porque os problemas não são e não existem para nos fazer sofrer, mas para aprender. Se eu estou aqui para aprender, é necessário que eu cumpra o que foi determinado por aquele que aqui me colocou, que foi Deus. Então, durante o sono, afrouxam-se os laços que o prende ao corpo e, não precisando este então de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em contato mais direto com os outros espíritos. Então, quando nós, em outras palavras, vamos dormir, o nosso corpo vai se restabelecer, manter em equilíbrio ou retomar o equilíbrio das funções orgânicas, as nossas funções endócrinas, as glândulas que são aquelas suprarrenais e essas outras, a epífise, hipófise, o timo, essas glândulas elas vão se refazer, o sistema nervoso central começa a se equilibrar através dos plexos nervosos, os órgãos vão se restabelecendo, o sistema sanguíneo começa a trabalhar de maneira de maior fluidez, enfim, o corpo se estabelece. Mas para tanto é preciso que a gente auxilie ele para tal. Muitas vezes as pessoas que comem ou se alimentam à noite de maneira exagerada, então, ao invés do corpo usar aquele espaço de tempo para o refazimento, ele vai trabalhar. De maneira injusta, você está colocando ele para continuar, e por isso que a gente muitas vezes se sente mal quando come determinadas comidas. Quando o processo digestivo é lento e trabalhoso, o corpo não consegue se restabelecer. A Gênese, lá no capítulo 16, aliás, 14, item 23, diz assim: o espírito se sente feliz em deixar o corpo, como um pássaro quando se encontra fora da gaiola, pelo que aproveita de todas as ocasiões do mundo espiritual que lhe é permitido. Então vejam que a morte, como a gente imagina, não é uma coisa tão drástica. Mas por que a gente teme a morte? Porque a morte, ela carrega consigo as nossas incertezas. Onde é que eu vou? O que vai ser da minha vida? Nos faz afastarmos, ou nos afasta dos nossos entes queridos, dos nossos bens, enfim, tudo que nós construímos pensando ser nosso, nos prende de maneira muitas vezes intensa e nos faz ter medo e não querer voltar para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Tem-se então o fenômeno em que chamamos de emancipação da alma, como eu falei agora, que ocorre sempre durante o sono. Portanto, todas as vezes, preste atenção no que ele diz aqui, todas as vezes que o corpo repousa, os sentidos ficam inativos, ou em estado de transe, e o espírito se despreende. Então ele vai aos poucos perdendo o contato com os sentidos naturais do corpo físico e começa a se despreender. Isso chama-se de emancipação da alma. Na questão 402, ele pergunta como podemos julgar da liberdade dos espíritos durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, tem o espírito mais faculdades e percepção do que no estado de vigília. É lógico. Amplia-se muito mais, porque no estado de vigília, a mente está presa ao cérebro e o cérebro só atende através do seu córtex frontal, que vai exatamente ocorrer através dos sentidos naturais. Ao se despreender, ele não tem mais esses limites e ele passa a atuar de uma maneira muito mais ampla, até porque ele se sente mais à vontade, habitando o mundo que é próprio, o mundo que é seu. Muitas vezes as pessoas perguntam por que é preciso reencarnar? Que condição é essa? Se o espírito ele é livre, criado por Deus, sendo a sua imagem e semelhança, uma inteligência que se assemelha a dele, lógico, não em total conhecimento, mas em grandeza, porque no mundo espiritual, ele adquire todos os conteúdos que são necessários para o seu processo evolutivo, mas lá ele apenas se teoriza.
quando ele está em processo de desenvolvimento mental. Consequentemente, tendo os conhecimentos, é como se ele fosse convidado a ir para um laboratório e nesse laboratório ele praticar aquilo que ele aprendeu. Por exemplo, um espírito que desencarna levando consigo uma série de sentimentos de culpa. E dentre eles, o orgulho, o egoísmo e tantos outros que fazem parte da natureza humana na experiência que nós estamos vivendo. No mundo espiritual ele vai receber algumas orientações no que diz respeito a modificar essa forma de ser, até porque ele é sempre convidado a aprender e evoluir. E depois de aprender esses conteúdos, ele é convidado para ir exatamente para o lugar aonde ele pode desenvolver esses potenciais de forma prática. Por exemplo, se eu preciso trabalhar o perdão, é preciso que eu venha para um ambiente onde eu seja estimulado a perdoar. E para perdoar é preciso até que eu tenha um inimigo. Por isso que nas famílias existem tantos conflitos que a gente pensa que é para nos fazer mal, muitas vezes é o verdadeiro sentido de estar ali. É aquele laboratório onde tudo é tão difícil que eu tenho que realizar as mais importantes experiências de transformação, para que ele possa ser avaliado e após a avaliação ele ser aprovado, voltar para o mundo espiritual e quem sabe um dia não precisar mais desta escola, que tem como objetivo nos ensinar a crescer, e por não sabermos crescer por amor, resolvemos crescer pela dor, que são os nossos conflitos existenciais. Na pergunta 407, Allan Kardec faz o seguinte questionamento: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Olha a pergunta dele. Não, basta que os sentidos entrem em estado de torpor, para que o espírito recobre a sua liberdade. Aquele estado de torpor é o estado anômalo, anormal, é quando ele começa a perder os seus verdadeiros sentidos orgânicos, em termos de sensibilidade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede, desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se despreende, tornando-se tanto mais livre quanto mais inerte tiver o corpo. Nós já vimos isso, ou seja, quanto maior for o estado de transe, quanto mais bem você estiver no momento de repouso, seu espírito se desprenderá melhor, de forma mais tranquila, consequentemente, além de ter um sono reparador em termos fisiológicos, você terá um sono de tranquilidade em termos psíquicos. Por quê? Porque se você vai dormir pensando em coisas boas, ao se emancipar o seu espírito, ele consequentemente irá para lugares onde estão ocorrendo coisas boas. Porque essas ondas, elas se interconectam pela similitude que elas possuem. Uma pessoa que pensa no bem, ela está sempre aliada e agregada ao bem. Uma pessoa que pensa no mal está sempre buscando e agregando o mal, como força de pensamento. Na pergunta 412, pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Olha que pergunta inteligente. Pode, vou repetir, a atividade do espírito durante o repouso, ou seja, durante o sono, fatigar ou deixar o corpo cansado? Claro que pode. Por quê? Porque o cérebro é uma extensão da mente. Se a mente está cansada, o cérebro recebe essa carga de cansaço. Porque, como eu disse, o cérebro é o gabinete da mente. A mente no corpo físico, ela só pode se manifestar através do cérebro. E talvez vocês não saibam, mais de 70% da energia que nós consumimos, ela está exatamente no cérebro. Veja quanto se gasta de energia pensando. Por isso que nós nos sentimos tão fatigados e cansados como quando estamos estressados em formas de pensamento. Quando nos enchemos de preocupações, de pensamentos muitas vezes conflituosos, de obrigações, de coisas que nos sobrecarregam a mente, consequentemente o cérebro aceita isso como um reflexo e isso vai ser desencadeado no corpo físico. Daí surgirem as doenças que eles chamam psicossomáticas.
São as doenças da mente que se manifestam através do corpo físico. É como eu digo, o corpo é um filtro de retenção dos nossos pensamentos. Tudo que você pensa, o corpo está recebendo como reflexo. Aí começam a surgir as doenças que eles chamam oportunistas. E a gente sabe como tratar disso através do magnetismo. Os centros de força começam a ficar desequilibrados, ou congestionados ou inibidos de energia. E, consequentemente, os órgãos que precisam desses centros de força para trabalhar em equilíbrio e harmonia, eles não recebem a energia que eles precisam, ou elas vêm em excesso ou faltam, e eles começam a entrar em colapso em termos de funcionamento e começam a surgir as doenças que podem ser doenças predisponentes ou doenças desencadeantes. Isso vai depender da estrutura orgânica de cada um de nós. Aí vem, como eu disse, as doenças que não são diagnosticadas, como a fibromialgia, essas enxaquecas, essas dores de cabeça, as psoríases, as manchas e tantas outras que são manifestações de um corpo que está recebendo a informação de uma mente que não está em harmonia. Isso é muito importante. Visto dentro do aspecto fisiológico, o sono tem a principal de fazer, como eu disse, uma reparação no sistema orgânico e harmonizar os nossos plexos, que são os nossos centros nervosos. Eles estando em harmonia, o corpo agradece e trabalha em plena harmonia. O espírito, como eu disse, não para, ele pensa, sente e vibra o tempo todo, daí o corpo não suportar a sua ação ininterrupta. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado em dominar e controlar o pensamento, para não ficar sobrecarregado e, consequentemente, entrar muitas vezes, como eu disse, em estado doentio. Visto dentro do aspecto psicológico, é uma parcial dissociação do consciente com a realidade presente. Então, como eu mostrei aqui, o sono fisiológico, ele é o que faz a reparação de toda a estrutura orgânica. Já o sono psicológico é o que faz a reparação da nossa psique, da nossa mente. Então veja que uma coisa está correlacionada com a outra. E já dentro do aspecto espiritual, que é uma emancipação temporária do espírito encarnado, que ele sente e precisa e tem a necessidade de continuar interagindo com o mundo espiritual, que é a sua pátria de origem. Nós somos aqui forasteiros. Eu costumo sempre dizer, a gente muitas vezes, não, gente, nós não somos daqui. Nós não temos um nome, deram a nós um nome. Então, quando a gente nasce, qual é a primeira coisa que os nossos pais fazem? Nos levam para um estabelecimento e nos registram um nome, que é a nossa certidão de nascimento. Então, a gente passa a ser um número, uma certidão. Quando a gente cresce, desenvolve e atinge a maioridade, ou seja, a individualidade do pensamento, nós transferimos esse documento para um outro, que é o quê? O documento de identidade. E eu não vou falar, mas você já sabe qual é o terceiro documento que nós vamos receber. E nem iremos receber aqui, que é o nosso atestado de óbito. Então, nossa vida aqui na Terra depende de 3 documentos. Atestado de nascimento, identidade e óbito. E a gente vai embora, numa boa, não tem porquê a gente se preocupar com isso, porque é uma realidade. Então, vamos ver as 5 fases do sono. Nós temos a sonolência, que é aquele sono leve, que chama de ressonar. Você senta, muitas vezes você fica ali e começa a ter aqueles momentos de flutuação. Não deixa de ser um estado de transe, mas não é um transe profundo, como muitas vezes as pessoas pensam. Temos, como eu disse, o sono leve, que é a fase NREM, que é o sono do refazimento orgânico. E já começamos a partir de então ter o sono profundo. Depois passamos a um estágio de um sono profundo lento, quando chegamos ao sono paradoxal, que é o sono mais profundo, que é o sono da fase REM. E eu aproveito para fazer um comentário sobre esse sono REM. O Brasil foi surpreendido e ainda está triste de luto pela morte de 10 jovens atletas que estavam em um dormitório e morreram como
comentam, morreram queimados. Eles não morreram queimados. Vejam bem. Pela hora em que eles estavam dormindo, eles estavam num sono REM, eles estavam em sono profundo. Por serem atletas, eles devem ter um desgaste muito grande físico. Consequentemente, você sabe, quando a gente libera energia potencial, a gente diminui muito a frequência. Então, consequentemente, o que deve ter ocorrido é que aquele ar-condicionado, ele entrou em curto-circuito. E ele começou a queimar. Só que ele começou a jogar a fumaça, o CO2, para dentro do dormitório. Como eles estavam em sono profundo, eles não tiveram como sentir. E eles começaram a inspirar o CO2, aquela substância tóxica. E aí eles entraram em estado de transe mais profundo ainda e fez com que eles viessem a perder as funções vitais, porque o cérebro, não sendo munido de oxigênio, ele começou a perder a noção e aí o princípio vital se desprendeu. Ou seja, antes deles serem queimados, eles não estavam mais ali. O espírito já tinha se afastado totalmente, porque eles estavam em estado de transe. O corpo que foi queimado nada mais era do que a vestimenta que eles utilizaram para aquela experiência. Por isso eu digo até aos pais que nunca vejam seus filhos como sendo aqueles que morreram queimados. Eles morreram intoxicados pela fumaça daquele fogo. Como o ambiente era um ambiente construído de substâncias ou de materiais inflamáveis, de repente o fogo tomou conta. Porque vocês sabem que eles eram atletas com a idade entre 14 e 15 anos de idade. 10 rapazes acordando para querer abrir uma porta, se sentindo diante de um incêndio, eles quebrariam qualquer porta e sairiam. Eles não saíram porque eles estavam em estado de transe, que é exatamente a fase do sono REM, que é o sono mais profundo. É aquele sono onde há um desprendimento total. Você perde todo o contato, toda a lucidez. É o sono onde a gente tem os desdobramentos, como nós vamos ver, onde a gente faz um contato muito mais direto com o mundo espiritual. É quando o espírito se emancipa totalmente do corpo físico. Então, vamos ver agora o que vem a ser o sonho. É um estado de transe que nos leva para algo que já aconteceu. Olha, o sonho é um estado de transe que nos leva para algo que já aconteceu, está acontecendo ou irá acontecer em nossa vida ou no entorno dela, sem que possamos modificar, mas que serve para nos alertar. A gente está fazendo um estudo da física quântica, é exatamente isso. Nós vivemos em dois mundos, o mundo de natureza quântica e esse mundo que é o nosso mundo de natureza material propriamente. Mas a mente, ela é imaterial. Ela, quando se desloca do corpo, ela tem o poder de viajar para onde ela puder ir. Ninguém pode controlar uma mente. Ninguém pode aprisionar. Você pode colocar um homem preso a vida toda no espaço, mas jamais ninguém pode controlar ou prender um pensamento. Então, quando, nesse caso aqui, no sonho, você entra nesse estado de transe, você vai buscar nesse novo mundo, um mundo onde não existe passado, presente e nem futuro, como nós comentamos, e lá você vai encontrar realidades que são tão presentes e tão naturais como essas que nós estamos vivendo, e isso se manifesta para nós numa forma de sonho. É importante os sonhos muitas vezes, porque eles são como parábolas, ou seja, como um simbolismo que nos leva a olharmos para questões muitas vezes que fugimos dela. Então esse sonho que nós vamos ver daqui a pouco é exatamente o sonho psíquico. É algo que está dentro de nós, como uma realidade no inconsciente, mas que nós temos dificuldade em tratar com ela, ou tratar dela. E isso deixa cada um de nós num momento muitas vezes de insegurança, de incerteza. E aí vem aqueles sonhos que se transformam em verdadeiros pesadelos. Então vamos ver os tipos de sonhos. Nós temos o sonho fisiológico, como nós falamos. Temos os sonhos psíquicos. Temos o sonho de desdobramento. Temos os sonhos premonitórios que são tão comentados. Temos os sonhos mediúnicos. Temos o sonho de existências passadas. E temos sonhos desagradáveis ou os pesadelos. Então os sonhos fisiológicos
Veja, eles estão muito ligados ao problema alimentar, como nós comentamos anteriormente. Então, eles são formados por descargas elétricas. Então, quando nós entramos no estado de transe através do sono e começamos a, como ele disse, através do sonho fisiológico, a harmonizar a nossa estrutura biológica, descargas elétricas elas começam a acontecer na base do córtex cerebral, formando imagens sem muito sentido de natureza aleatória. O nosso córtex cerebral é formado por uma rede de mais de 100 bilhões de células nervosas, que são os neurônios mergulhados em substâncias neuroquímicas. Os dendritos, que são as extremidades nervosas dos neurônios, emitem impulsos elétricos, que são as sinapses, que são transmitidos pelos neurotransmissores, constituindo uma rede de informação ou rede neural. Chegando no hipocampo, essas imagens vão ser interpretadas, formando os sonhos ou pesadelos. Vamos traduzir isso aqui. Isso aqui é uma anotação, uma orientação totalmente técnica. Mas o que é que a gente pode dizer? Nós passamos um dia todo de tensão, como eu falei. E quando nós começamos a iniciar o processo de transe para o sono, e aí muito das imagens que nós vivenciamos durante o dia, algumas se fixaram de maneira mais intensa em nossas vidas. Um conflito talvez, ou até uma coisa agradável. Ora, o cérebro ele está se harmonizando, mas essas sinapses, que são impulsos elétricos, elas não param de existir, ou o cérebro não para de trabalhar. Então ela vai pegando aquelas imagens soltas e vai juntando. Mas como nós estamos em estado alterado de consciência, nós estamos no estado de sono, essas imagens elas não se fixam, porque elas são de natureza meramente química e física. E são aqueles sonhos que a gente sonha e não consegue juntar uma coisa com a outra. São sonhos que não tem o menor sentido. A gente começa de um jeito, a gente se vê caindo, se vê numa situação. Então esses sonhos são considerados sonhos apenas fisiológicos. Não leva em consideração. São aqueles sonhos que nós sonhamos naquela fase NREM, na maioria das vezes. Então eles são mais reflexos. É como se fosse um espelho quebrado, que não dá sentido nem lógica de sequência. Nós temos o sonho, sim, o sonho psicológico. No livro Interpretação do Sonho, de Freud, ele dizia que os sonhos ocorriam quando em estado onírico, ou seja, em estado de sono, que é o oposto do estado de vigília, que é esse estado que nós encontramos. Acessávamos a nossa área inconsciente, onde iríamos encontrar todo o nosso passado envolvido. Olha o que Freud considerava. O nosso passado envolvido em nossos recalques, traumas e medos e complexos de culpas não resolvidos. Quando ele começa a psicanálise, exatamente baseada nisso, ele verificava que todos os pacientes seus traziam os problemas do passado para o presente. E geralmente esses problemas eram recalques, decepções, frustrações, complexos de culpas, problemas não resolvidos. E, consequentemente, esses problemas permanecem dentro de nós, porque a nossa área inconsciente é apenas uma área mais interna da nossa mente. Porque nós temos 3 áreas definidas. Nós temos o consciente, que é essa área que nós estamos usando em estado de vigília, que utilizamos de forma intensa os nossos sentidos naturais. Mas temos uma área de um subconsciente. O que é o subconsciente? É aquela área do passado mais próxima do presente. Por exemplo, são os pensamentos que estão mais em dia em nossas vidas. É como se eu perguntasse aqui, o que foi que você comeu ontem? Você diria, porque está muito próximo do momento presente. Mas se eu perguntar, o que foi que você comeu há 10 anos atrás? Lógico que você não teria como lembrar, mas que você comeu. Ou seja, a nossa realidade inconsciente, ela não está facilmente diante de nós, mas ela existe. E nela estavam, segundo Freud, os nossos recalques, os nossos complexos de culpa. Por isso que ele elaborou aquele complexo de Édipo. Ou seja, que as pessoas, para que elas pudessem resolver os problemas do presente, teriam que se submeter a uma psicanálise, ou seja, uma viagem ao passado para buscar no passado os motivos que fazem ela sofrer no presente, ou seja, as questões não resolvidas, que com certeza todos nós temos. Mas
E isso depois foi visto e não era tão assim como Freud comentava e dizia, porque Freud levava esse passado até a vida uterina. Por ser materialista, ele não acreditava numa mente fora do cérebro, ou seja, ele não acreditava na natureza do espírito. Então, todos os nossos problemas, eles eram da existência da vida presente, e nós sabemos que isso não é verdade. Então, tem um livro, Alquimia da Mente, que traz isso de forma brilhante, de Hermínio Corrêa de Miranda. E ele diz assim, lá ele disse que uma certa vez ele teve um sonho, que ele se via num belo castelo, um castelo onde tinha todas as belezas que se pudessem encontrar e ver, mas ele se sentia de forma extremamente desconfortável, e algo dizia a ele que ele não devia permanecer naquele castelo, e de repente ele olhava para o horizonte e via uma estrada tortuosa, difícil de ser percorrida, mas lá adiante uma pequena cabana, e ele sai por aquela estrada, e ao chegar nesta cabana, ele se sente se encontrando no seu verdadeiro lugar. Aquilo que ele via parecia ser tudo e não era nada, porque trazia para ele uma sensação de desconforto, mas aquela cabana era pobre, humilde, mas tinha tudo o que ele imaginava ou considerava ter. Foi quando ele exatamente trouxe para nós a ideia desse inconsciente, ou seja, ele encontrou o seu verdadeiro eu. E tem uma história muito engraçada, que é o que eles chamam de calcanhar de Aquiles. O que é o calcanhar de Aquiles? Aquiles era filho de uma deusa grega e de um humano. Por ser filha de uma deusa e um humano, ele era mortal. E a sua mãe queria que ele se transformasse num ser imortal, e foi banhá-lo no rio da imortalidade. Mas para segurar Aquiles, ela teve que segurar no seu calcanhar. Então ela banhou ele todo, mas não conseguiu banhar o seu calcanhar. Por isso que quando a gente tem um problema não resolvido, a gente chama de calcanhar de Aquiles. Ou seja, aquilo que é o nosso problema. E todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Uma frustração, um trauma, alguma coisa não resolvida. Nisso Freud foi fantástico quando ele utilizou a psicanálise. Agora, onde é que está meu calcanhar de Aquiles? Nessa existência? Talvez não, pode ser em outras existências, entendeu? E nós temos os sonhos psicológicos, né? Continuando, mas veja o que disse Carl Gustav Jung. Sonhos podem exprimir verdades implacáveis, sentenças filosóficas, ilusões desenfreadas, fantasias, recordações, planos, antecipações e até visões telepáticas. Então, Jung, ele certa vez, ele se viu dentro de uma casa, e nessa casa, porque Jung era filho de mãe espírita, o pai dele era pastor, mas a mãe era espírita e ele era um espiritualista. Então ele tinha uma plena consciência da imortalidade da alma, e o seu trabalho foi muito, por isso que ele brigou e se desentendeu com Freud, porque ele tinha um pensamento diferente. E ele certa vez, num dos seus momentos de sonho, que ele com certeza devia ter uma certa mediunidade pela grandeza do conhecimento que ele possuía, e ele disse que se viu numa casa, e ele começava a andar por essa casa, e em cada quarto ele encontrava tudo o que ele buscava, tudo era muito natural, mas de repente ele viu uma escada que levava para um sótão. Lá nesse sótão ele começou a encontrar objetos da infância, brinquedos, fotos e alguns adereços que fizeram parte da sua infância e também da sua adolescência. Mas quando ele olha para baixo, ele vê uma outra escada que leva ele para um grande porão, e lá ele começa a encontrar coisas que ele nunca viu, como se ele fosse um desses cientistas que procuram, através das suas escavações, aquilo que faz parte da história do passado. E ali ele registrou exatamente o seu lado inconsciente, que era um mundo espiritual, em outras palavras, um mundo onde tudo para ele era desconhecido, porque a noção que ele tinha era da realidade presente. E ele volta trazendo com ele essa ideia de que todos nós vivemos em algum momento uma experiência de vida passada. Reconhece que os sonhos
são de alguma forma uma autorregulação da psique, mostrando aspectos de atitude consciente. Percebe que os sonhos apresentam início, meio e fim, mas as dimensões de espaço e tempo são diferentes ao da consciência. Olha como ele coloca isso dentro daquilo que a gente viu. A realidade quântica, quando você viaja para um mundo onde tudo é possibilidade, que pode se transformar em realidade, onde lá não existe passado, nem presente, nem futuro, porque uma vez você sonhando em alguma coisa, essa coisa passa a existir, porque se você pensa em algo, você tem que materializar esse algo que você pensa. Se é uma pessoa, você tem que dar a ela uma identidade. Se é um objeto, você tem que dar uma ideia de espaço, de tempo, e consequentemente, nesse mundo espiritual, o que existe é uma possibilidade, que poderá se transformar em realidade à medida que você viabilizar o meio para essa conquista, porque muitas vezes a gente se determina a querer alguma coisa, mas a gente não faz nada para consegui-la. Por isso que Jesus disse, né? Pedi e obterei, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Esse bater é exatamente você transpor essa realidade do mundo físico para o mundo espiritual, e lá você vai encontrar todas as respostas para as eventuais perguntas que você faz. Porque nós vivemos num mundo onde tudo é muito limitado. E temos os sonhos espirituais, o que eles chamam de desdobramento. Então, os desdobramentos pelo sonho são aquelas situações em que o espírito se desliga do corpo dormente e interage com o ambiente espiritual. Ao despertar, fica a recordação do que foi vivido durante tal sonho, tendo o sonhador certeza absoluta do que ocorreu. Como é que eu posso fazer uma distinção entre um sonho psíquico e um sonho espiritual? O sonho psíquico, ele é de natureza pessoal. Ele é anímico, se fôssemos comparar, como nós comparamos com o problema da paranormalidade. É quando ele mergulha no seu próprio inconsciente e vai buscar fatos da própria vida que ele viveu. Tudo é de natureza pessoal. São os nossos, como ele disse, os nossos complexos, as nossas culpas, com certeza são muitas, porque se nós estamos dentro de uma escala evolutiva, onde nós sabíamos menos do que sabemos hoje. Mas quando é um sonho espiritual, como eu devo distinguir um do outro? Porque o sonho espiritual é, na realidade, um afastamento total ou parcial do espírito do corpo físico. Ele não mergulha no seu interior, ele mergulha num outro universo, num outro mundo. E ele vai ser identificado pela veracidade que ele vai passar para você. Quando você sonha com uma pessoa e que você tem a forte impressão de que viu essa pessoa, se você consegue guardar características dela, muitas vezes até o cheiro, o abraço que a gente muitas vezes sente como se estivesse realmente sendo abraçado, isso não é um sonho, simplesmente isso é uma viagem espiritual, é um encontro espiritual, um desdobramento, como eles chamam. Consequentemente, isso tem uma outra veracidade. É quando a gente diz que não se interpreta sonhos. Quem sabe do sonho é quem sonhou. Aquele sonho que você diz que foi realmente algo que verdadeiramente aconteceu e tem tudo para acontecer. Até porque muitas vezes nós vamos dormir sem ter a menor intenção, ou não pensamos naquela pessoa ou naquele fato. E aí ela realmente aparece e a gente se vê diante de alguém que traça para nós uma verdade quase que absoluta. Porque muitas vezes no sonho psíquico você traz para aquele instante um personagem que ele não está dentro do seu sonho. Vamos ver um exemplo. Por um motivo ou outro você passou o dia todo tendo dificuldades numa relação. Nessa relação você sofreu uma série de agressões e conflitos, e você arrasta essa ideia no momento do sonho e passa a vivenciar isso de uma forma mais intensa, isso dentro do seu psiquismo. E aí você ali ativa uma área do seu inconsciente, lembrando que quando você estava passando por um problema dessa natureza, era sua mãe quem lhe amparava, quem lhe acolhia, quem lhe dava o apoio que você naquele momento não teve. E de repente você traz ela como um personagem convidado para aquele sonho. E aí você diz que eu passei a noite sonhando com minha mãe. Talvez não. Você sonhou com um fato e colocou ela dentro dessa realidade. E nós temos essa grande proeza de trazer pessoas
e fatos para vir compor o nosso cenário de sonho, quando esse sonho é de natureza psíquica. Temos os sonhos premonitórios. Esse aí é que é o que mais se comenta. São os sonhos em que o sonhador entra em contato com acontecimentos futuros, tanto os que lhe dizem respeito, quanto os que ocorrerão com outras pessoas ou até mesmo com uma coletividade. Então vejam que todos nós podemos ter esse sonho premonitório. Por quê? Porque, gente, no mundo espiritual, passado, presente e futuro não existe, tudo é o instante. Então eu posso ter um sonho de algo que vai acontecer. Agora há um fator interessante: você não pode mudar um sonho premonitório. Eles existem para alertar, muitas vezes para nos chamar a atenção de algo que vai acontecer. E as pessoas muitas vezes que têm essa predisposição para os sonhos premonitórios ficam tristes porque dizem: eu sonhei com a morte de uma pessoa, eu sonhei com um problema, até uma catástrofe e nada pude fazer. E não pode mesmo, porque aquele sonho tinha apenas o intuito de avisar. Mas você não pode mudar uma coisa que já está programada dentro do mundo espiritual, onde a única realidade que não bate com a outra é o espaço nem o tempo. Para o inconsciente, que é esse mundo quântico, não existe tempo, portanto esses sonhos não podem ser mudados, mas servem de alerta. São os sonhos que nos levam a prever o futuro, porém o tempo para nós é linear, o que não ocorre no mundo espiritual. Então são aqueles sonhos que nós, como eu disse, nós temos e de algo que vai acontecer. E há eu estudando química, nós nos lembramos que, por exemplo, Kekulé foi um químico que ele sonhou uma cobra mordendo o seu rabo. E depois de muito estudar, e foi através desse sonho que ele descobriu uma das maiores descobertas, ele conseguiu uma das maiores descobertas da ciência, que foi a cadeia do carbono. Aliás, do metano. Ele observou que aquela substância, ela tinha que fechar aquele ciclo de carbonos, que foi exatamente o que fez com que hoje nós tivéssemos, como temos, essa grande diversidade de plásticos, que foi a descoberta desses polímeros, graças a um sonho que ele teve, que com certeza foi um sonho premonitório. Dmitri Mendeleev, ele construiu a tabela periódica através de um sonho. Quem é que não se lembra dos sonhos também de Khalil Gibran? Ele nunca escreveu um livro em estado de vigília. Ele sempre dormia e era uma secretária que escreveu o livro O Profeta. Alguns dizem que foi todo escrito dentro de um processo mediúnico. Então são informações que a gente tem do mundo espiritual que vem para nós em termos de premonição, mas não se preocupe, porque isso não acontece com todos. São raríssimos os casos, mas também as pessoas que se veem diante de um sonho desse, não há como se preocupar de maneira intensa, porque são fatos apenas que ocorrem como avisos do mundo espiritual. Nós temos os sonhos mediúnicos, quando existe a interferência direta do espírito desencarnado. O sonho mediúnico é aquele que um determinado e conhecido espírito ele interage com o sonhador. Possui o sentimento absoluto da realidade daquele evento. Normalmente é relatado com minúcias, como se fosse uma visão. Foi aquilo que nós verificamos. Então vejam que cada momento de sonho, ou cada um desses sonhos, tem sua maneira própria de ser. E temos o sonho de existências passadas. O sonhador revive fatos ocorridos em outras encarnações. Tais sonhos podem ser objetivos ou truncados, dependendo da expressão clara dos episódios e das recordações, que não deixa qualquer margem de dúvida aos eventos pretéritos, ou então retratam episódios existenciais anteriores associados ao momento existencial do sonhador. É quando a gente, muitas vezes, sem que a gente perceba, a gente começa a fazer uma ligação entre passado e presente. Geralmente são
os fatos que mais levam as pessoas às distonias mentais, aos transtornos. É a herança espiritual, muitas vezes, de fatos não resolvidos, aquele velho calcanhar de Aquiles, que todos nós possuímos. Quem de nós não tem um trauma? Quem de nós não teve um recalque? Um momento de dificuldade que com certeza não foi resolvido. Mas é como eu digo, problemas são para ser resolvidos, não é? E a gente precisa resolver. Nós temos os sonhos desagradáveis, que são os verdadeiros pesadelos. Então, esses sonhos, eles são praticamente de natureza psíquica. Poucos, raríssimos são os casos de sonho mediúnico dessa natureza. E como é que eu posso entender esse sonho? É exatamente a maneira como você se comporta. Eu digo sempre, o momento do refazimento, da reharmonização do corpo físico como também da mente, é o momento mais precioso que nós temos. Nós vamos sair daqui e vamos para casa. E em casa nós vamos, daqui a alguns minutos, começar, né, o nosso sono. E o nosso sono nos levará aos sonhos, que terão a qualidade que nós dermos. Por isso que os Espíritos dizem assim, dizes com quem andas, nós dizemos, diz com quem anda que eu te direi quem és. Ele vai dizer, diz quem és, que eu vou dizer com quem tu andas. Então, uma pessoa que tem pensamentos positivos em qualquer instante da vida, e principalmente nos momentos oníricos ou momento de sonho, ela tem uma grande chance de ter sonhos reparadores, tanto fisiológico, e sonhos agradáveis, no que diz respeito tanto o sonho psíquico como o sonho espiritual ou sonho mediúnico. Tudo vai depender da maneira como você trata e conduz o seu pensamento. Então é muito importante, nós somos o que pensamos, né? E nós temos também os sonhos retrocognitivos, né? São esses sonhos que nos levam ao passado, geralmente são sonhos que nos buscam, nos impulsam a conhecimentos, e consequentemente isso muitas vezes não é percebido por nós, por sermos extremamente materialistas. Estamos tão presos a uma estrutura física, limitados apenas a esses sentidos, que pouco observamos daquilo que ocorre no entorno de nós. Nós temos um universo infinito e nele nós vamos encontrar tudo aquilo que nós buscamos. Agora, para conviver, se estabelecer e participar desta liberdade, só quando um dia nós tivermos todas as nossas pendências resolvidas, porque nós estamos ainda presos a um mundo de provas e expiação. As provas são escolhas nossas, as reparações nem sempre. São consequências de atos mais graves que nós cometemos e que nos convida a uma retratação, a uma reconciliação. Por isso que Jesus disse, reconcilia-te com teu inimigo enquanto tu estás a caminho. E quem é esse meu inimigo? São os meus sonhos, são os meus projetos, tudo que está dentro de mim. E nós imaginamos um inimigo que está fora porque colocamos sempre nos outros a culpa dos nossos erros, a culpa dos nossos fracassos. Mas é preciso a gente entender que temos uma mente que é poderosa, é a mais importante de todas as manifestações de energia de todo o universo, a energia mental. Mas ela precisa de um comando, e esse comando se dá pela força do pensamento que vai estruturar os sentimentos, que com certeza vai gerar as emoções. Tudo isso formando um conjunto maravilhoso, que é a vida que nós estamos vivendo. Sei que é difícil, não é fácil dominar todas essas realidades, mas é papel de cada um de nós tentar. E quanto mais você buscar, com certeza você vai encontrar. Mas não busque através de facilidades, porque a vida não nos oferece nada se não for através do mérito e do reconhecimento de cada um. Aquilo que lhe der, ou aquilo que você conseguir gratuitamente você vai ter que um dia entregar. Os nossos verdadeiros valores são aqueles que nós conquistamos através dos nossos projetos, que se processam através do pensamento. Então, pensar bem é viver bem. Uma boa noite e até a próxima.